Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um Sustentabilidade no Guia, é a nossa segunda edição e hoje a gente vai falar sobre uma temática super importante para o mundo da cerveja, as embalagens. Afinal, é através delas que a gente consegue receber nosso sagrado líquido, né, o produto que todo mundo gosta muito, a nossa cerveja. E esse programa faz parte do canal de Sustentabilidade no Guia da Cerveja, com o apoio do Sintserv. E hoje, mais duas pessoas super especiais que a gente vai conversar sobre esse mundo. A gente vai falar com a Ornella Vilardo, a diretora de sustentabilidade da Heineken, e também o Caio Miranda, diretor de sustentabilidade da Ambev. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, tudo jóia. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Rodrigo, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo aqui o espaço com a Ornella também. Maravilha, Caio, Ornella, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir para a gente começar a falar um pouquinho sobre o mundo aí das embalagens de cerveja, porque, afinal de contas, existem várias formas, né, da gente entregar esse líquido maravilhoso para os consumidores, né? Então, eles consomem via os chopps, que vão nos kegs para os bares e restaurantes, tem as latas, tem as garrafas. Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho desse mundo de envase, né? Como a importância disso e quantitativos, se vocês tiverem os números, ia ser legal mostrar o tamanho da importância disso hoje no Brasil. Vou começar com Ornella. E, Ornella, vou pedir para o Caio também se apresentar um pouquinho, falar um pouco da tua jornada, porque muita gente que assiste quer conhecer um pouco mais das pessoas que estão por trás da sustentabilidade. Eu acho que é bacana falar um pouquinho de vocês também. Maravilha. Bom, eu sou Ornella. Sou responsável, então, pela área de sustentabilidade do Grupo Heineken. Tenho 4 anos de companhia e 8 anos de experiência na área de sustentabilidade. Fiz uma migração de carreira, na verdade. Grande parte da minha carreira, por 11 anos, eu fui marketing e fiz essa transição em 2014. E eu costumo dizer que tem sido uma jornada interessante, né? Porque ainda no começo, esse era um tema que muitas vezes a gente tinha que bater nas portas, né, para dialogar, pedir a atenção necessária, né, ter muita resiliência. Eu acho que a gente vem numa crescente onde esse tema ele é buscado pelas pessoas. Acho que a gente está aí numa grande onda ESG, enfim, as pessoas querendo saber a respeito, buscar informação. Então, hoje, as portas se abrem, né? O que é muito bom, o que traz aí ainda mais perspectivas positivas. Eu também costumo falar que, segundo a ONU, essa é a década da ação, então não tem como a gente ficar só no campo do planejamento, da análise, a gente tem que partir, de fato, para ações concretas. Começando, então, um pouco aqui do nosso lado, falar sobre embalagens nessa indústria da cerveja. Acho que a primeira grande mensagem é que essa indústria, ela é uma indústria circular na sua essência, né? Historicamente falando, há décadas, a cerveja ela tem a opção de embalagens retornáveis, que são embalagens que têm inúmeros ciclos de vida, né? A gente pode chegar aí até 30 ciclos ao longo do ciclo de vida da cerveja, onde a embalagem vai para o ponto de venda, é consumida, volta para a cervejaria, é lavada, reenvasada e, claramente, até numa perspectiva de emissões de CO2, é uma embalagem que chega a ser 7 vezes menos intensiva em emissões do que uma embalagem descartável, one-way, como a gente costuma falar. Então, esse é uma característica da indústria que acho que realmente dá orgulho, né, quando a gente compara com outros setores. O fato é que o consumo brasileiro tem se alterado ao longo do tempo, né? Então, hoje, essas embalagens elas estão concentradas mais dentro do canal de bares e restaurantes, enquanto que o consumo também tem se intensificado dentro de casa. Acho que a pandemia foi um intensificador. E no canal do varejo, a gente tem muito menos presença dessa cerveja. No passado, a gente até tem uma lembrança, né, de levar o engradado no ponto de venda, voltar, mas isso não é uma frequência tão grande quanto a gente via no passado. Então, acho que eu diria, né, iniciando a conversa por retornáveis, esse seria um primeiro grande desafio do setor.
Então, olhando um pouco para os nossos números, dentro de embalagens descartáveis, quando a gente tira tudo que é retornável, né, da conta, 70% são embalagens de vidro. A nossa concentração, do ponto de vista de materiais, é o vidro. O alumínio vem em segundo lugar, com aproximadamente 20%. Depois, quando a gente olha também para embalagens secundárias, você tem o plástico e o papel, fazendo ali um percentual de aproximadamente 10%, os dois, né? Então, a grande concentração de volume está no vidro e o desafio de soluções de circularidade para o vidro é o que a gente tem colocado mais foco, mais esforço, mais energia. A gente se comprometeu ano passado a ser 100% circular no canal de bares e restaurantes até 2025, e aí, para nós, o conceito de circularidade é que a embalagem seja ou retornável ou reciclada, que ela volte para a cadeia produtiva de uma nova garrafa, idealmente, mas, se não possível, numa garrafa, numa outra aplicação, de uma outra cadeia, de um outro setor. Então, esse é um objetivo bastante audacioso, ousado, porque é um volume significativo do portfólio e a gente entende que a gente precisa ter, né, em algumas frentes, a gente vai ter que ser mais disruptivo para conseguir mudar uma cadeia que, ao longo do tempo, tem se movimentado pouco, né? Quando a gente olha taxas de reciclagem do vidro no Brasil, a gente não evoluiu em grande medida nos últimos 10 anos, né? Então, a gente está aí, quando a gente olha só para embalagens de vidro, a taxa ainda está por volta de 25% no Brasil, sendo que é um material infinitamente reciclável. Então, um super desafio, mas que a gente está extremamente disposto, inclusive, a cooperar, né? Acho que não é uma solução única, não é uma solução sozinha, né? De um só player. Eu acho que tem que ser, inclusive, uma solução bastante colaborativa. Bacana, Ornella, muito legal, né? Olhar desde o pioneirismo que a cerveja tem da Retornável até as metas que ainda pretende se fazer e que e audaciosas, como você colocou, super bacana. E essa visão, inclusive, que o Sindserv traz, né? Da colaboração, como é importante o setor, né? Executar e fazer, e está sendo ainda o grande pioneirismo de muitas ações de sustentabilidade. Caio, vou pedir então para você, por favor, se apresenta aí para a turma, conta um pouquinho também como que tá essas discussões das embalagens dentro da Ambev. Legal, outra vez, obrigado pelo convite. Bom, então meu nome é Caio, trabalho na Ambev já há 21 anos, sou advogado de formação, mas aqui na Ambev a gente tem uma trilha de carreira que é bastante movimentada, então já passei por diversas áreas da companhia. Recentemente estava tocando a nossa área de Corporate Affairs na Centro-América e Caribe, uma experiência bem diferente, e lá também eu tocava parte da agenda de sustentabilidade e para mim super interessante ver essa diferença, às vezes, dos estágios onde cada país está nesse tema, né? Na importância, na dedicação, tempo que se dedica para as iniciativas de sustentabilidade. Bom, falando de embalagens, como a Ornella falou, né? Quando a gente olha lá atrás, a gente tinha um hábito de consumo bastante diferente, né? Você levava o seu engradado com a cerveja no ponto de venda, trocava pela garrafa cheia, pelo produto final e levava para sua casa para consumir. E para quem tem que ter um pouco mais de idade, acho que é impressionante a evolução das embalagens, né? A embalagem em si, você sai lá de algumas poucas décadas atrás, todas as garrafas de coramba, quase 600 ml, o que mudava era a etiqueta, né? Não tinha uma apresentação sedutora, talvez, para o consumidor. E aí você tem uma evolução gigante de tecnologias, coisas muito interessantes. Você tem garrafas belíssimas, né? Depois você tem as latas também, que foi uma revolução no mercado, que também não é de tanto tempo atrás, são poucas décadas atrás, quando entra a lata no mercado, a lata de alumínio. E uma evolução também para os kegs, para outras formas de você atender o consumidor e dar para ele uma experiência, o consumidor ter uma experiência de consumo que seja a melhor possível, né? A cerveja... Eu falo como Ambev, que tem também refrigerante, a gente tem água, a gente tem algumas outras coisas no portfólio, mas o nosso principal produto é cerveja. Então,
a experiência para o consumidor é muito importante. Alguns aí vão se lembrar quando tinham produtos que o rótulo mudava de cor, quando a cerveja estava gelada, e tudo isso passa por evolução tecnológica e passa também pelo interesse do consumidor. Hoje você chega numa gôndola de supermercado, um cliente, você vai encontrar centenas de tipos de embalagens diferentes e que todas elas trazem um desafio enorme, também como a Ornella comentou, de que tratamento, como você vai minimizar, ou reduzir, ou eliminar o impacto que você traz para o meio ambiente. Quando a gente olha desde a Ambev, a gente também tem uma postura muito, muito transparente, né, de olhar os impactos que a gente traz para o meio ambiente e entender que hoje a gente tira mais da natureza do que a gente devolve. E o nosso desafio é como, no futuro, eu espero que muito em breve, a gente devolva mais para o mundo do que a gente tira no nosso processo produtivo e em toda a cadeia de consumo. Né? Nossos números são muito parecidos com o da Ornella, quando a gente olha também da Heineken, quando a gente olha nos percentuais de embalagem. Então, mais ou menos 70% do nosso volume é comercializado em vidro, 20% em lata, e aí 10% de refrigerante que a gente comercializa em PET. O que traz também uma complexidade maior quando a gente olha a cadeia toda. A gente tem também nossos compromissos globais e compromissos locais, de chegar até 2025 com todas as nossas embalagens ou retornáveis ou com conteúdo majoritariamente reciclável. Então, depois eu vou contar um pouquinho aí no papo, Rodrigo, um pouco das iniciativas. E eu acho também que algo muito legal que o setor vem fazendo é a gente entender que a gente não pode carregar o consumidor em relação à responsabilidade de fazer isso. Antigamente, talvez você escutava alguns discursos de empresas, ou ainda escuta de vez em quando alguns discursos de empresas falando assim, mas o problema é o consumidor que não leva a embalagem não sei aonde, ou que não dá a destinação final, ou que ele não faz alguma coisa. Claro que o consumidor tem o seu papel, mas a gente, como setor, a gente não pode aceitar só isso, a gente tem a nossa responsabilidade. E aí, nós, a Heineken, as duas empresas vêm trabalhando para facilitar a vida do consumidor e aumentar a nossa responsabilidade na solução desse problema. Bacana, Caio, muito legal trazer o consumidor agora nessa tua explanação, tanto quanto no momento de trazer a conveniência, a facilidade de atendê-lo da melhor forma, quanto realmente também ajudá-lo a ser mais sustentável, né? E a gente vê cada vez mais os consumidores preocupados, né, em consumir de empresas que estão fazendo em prol do meio ambiente, estão buscando soluções sustentáveis, e tem a ver com uma coisa super importante que está em discussão, graças a Deus, cada vez mais, vamos dizer assim, calorosa, que são as mudanças climáticas, né? Quando a gente fala sobre embalagens, a gente está geralmente, em grande parte, falando sobre escopo 3, né? Embalagens que são produzidas em alguns momentos fora do processo produtivo e tudo mais, e que acabam podendo ser um grande pilar importante para redução de emissões. Caio, eu vou começar com você. Conta um pouquinho como que as embalagens ajudam a combater mudanças climáticas. Hoje, quando a gente olha as emissões de carbono total da empresa, obviamente a gente olha ela com escopo 1, 2 e 3. Escopo 1, para quem não sabe, é o da nossa própria operação, quer dizer, dentro de uma cervejaria. Aí escopo 2 é onde a gente compra energia, escopo 3 é a cadeia inteira. E quando a gente olha a emissão de carbono para você produzir uma garrafa do zero, uma lata do zero, ela é muito maior do que a emissão de carbono para você reciclar. Então, quando a gente inicia essas plataformas de uso de material reciclável ou de retornabilidade do produto, quanto menos garrafas novas ou latas novas de produto de origem virgem, vamos dizer assim, né, de material novo, menor vai ser a emissão de carbono e menor vai ser o impacto que a gente tem nas mudanças climáticas. A gente, normalmente, quando a gente está falando de setor, a gente está falando de alguns bilhões de embalagens unitárias. A gente não está falando de pouca coisa. Então, qualquer redução que a gente consiga, ela gera um impacto bastante significativo. A Ornella comentou ali mais ou menos o número, né? 30 vezes, às vezes, que uma garrafa pode retornar para o nosso sistema. Então, cada vez que uma garrafa retorna, a gente deixa de produzir uma garrafa nova, que emite mais carbono. E se a gente consegue, junto ainda, um percentual de reciclagem alto do vidro, para você produzir, eventualmente, uma garrafa nova, ela vai ter uma menor emissão de carbono. Então, as embalagens jogam um papel fundamental
a gente fala nas mudanças climáticas e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa cadeia. Mas você trazer também a cadeia, os restaurantes, os bares, você ter a parceria com startups para ajudar a gente a fazer esse processo de recuperação. A própria Green Mind tem um papel fundamental para a gente nesse desafio, que é aumentar o conteúdo reciclado de todas as nossas embalagens. Então, a gente vem trabalhando fortemente. Depois eu vou contar um pouquinho também sobre inovação. Inovação tem um papel fundamental e vou contar também um pouquinho sobre como a gente coloca a parte de sustentabilidade no nosso processo de novos produtos. Então, depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, mas acho que no geral era isso, Rodrigo. Bacana, Caio. Ornella, você consegue dar uma complementada aí? Como que vocês veem na Heineken esses pilares? Muito em linha com o que o Caio falou, Rodrigo. Hoje, embalagens faz aproximadamente 25% da nossa pegada de carbono. Então, é um quarto, né, das emissões do grupo. Não tem como não endereçar, não tem como ter um olhar aprofundado para esse elo da cadeia. Não sendo repetitiva, mas eu acho que, né, só trazendo retornabilidade, reciclagem, e o conteúdo, né, por consequência, o conteúdo reciclado, os brand owners, né, as empresas detentoras das marcas, puxando essa cadeia, fazendo esse ciclo se tornar um ciclo virtuoso, é fundamental. Então, quando a gente estabelece compromissos, né, como os compromissos da Ambev, como os compromissos da Heineken, a gente puxa essa cadeia, né? Gera demanda para essa cadeia, para cadeias que algumas delas não têm tanta demanda, né? Se a gente for pensar na cadeia do vidro, que a gente já falou aqui, 1/3 das cooperativas no Brasil não trabalham com vidro. Então, como fomentar isso, né? Como fazer com que o material seja atrativo para as pontas, né? E para os atores dessa cadeia promoverem esse ciclo virtuoso. Tudo isso, naturalmente, fatalmente, impacta numa redução de emissões. A Heineken, o ano passado, em abril, fez um compromisso de ser net zero, né? Então, de zerar as suas emissões em toda a cadeia de valor, escopo 1, 2 e 3, até 2040, né? Então, a gente, junto a um grupo de empresas, antecipou até em 10 anos o próprio Acordo de Paris, que coloca a meta para 2050. Ficamos felizes que a Ambev também, né, se uniu aí a esse compromisso. Então, imagine que, assim, principalmente para embalagens, né, a gente não tem todas as respostas ainda de como zerar a pegada, né, de carbono, até porque o compromisso ele não permite que você chegue só compensando, né, com créditos de carbono. Você, de fato, tem que reduzir na operação. Então, isso envolve fatalmente um envolvimento mais amplo com a cadeia de fornecedores, né? Trazemos também para que se comprometam com esse tipo de metas, olhando para energias renováveis nas produções. Então, acho que são várias frentes que vão ter que ser ativadas mutuamente, assim, né, ao mesmo tempo, para a gente, de fato, conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Maravilha, sem dúvida, sem dúvida. Colocam bastante oportunidade. Eu acho que a gente ter um olhar positivo das oportunidades que tem de melhoria contínua é muito legal, porque a gente consegue celebrar e brindar cada vitória, cada melhoria que é feita. Nas respostas veio bastante o emblemático retornável, né? O retornável realmente super sustentável, vocês já comentaram, mais de quase 30 vezes podendo ser utilizado. Quais são os grandes desafios que vocês veem do retornável, um país de tamanho continental, consumidores que querem conveniência, muitas vezes, facilidade, tranquilidade? Quais são os principais desafios hoje da cadeia do retornável para chegar aí nas metas que vocês até têm sobre aumentar essa circularidade e tudo mais? Conta para a gente, Ornella. Bem, eu já falei, né, um pouco na primeira questão. Acho que um primeiro desafio é o retornável no canal do varejo, porque no canal de bares e restaurantes, você tem o ponto de acúmulo ali muito mais fácil de ser operacionalizado, né? Então, no momento em que a nossa distribuição entrega o produto, ela coleta o retornável, porque o bar ali, o restaurante, concentrou aquele volume
para coleta. Quando você vai para canais onde essa embalagem ela vai para a casa do consumidor, ou seja, ela passa a ser parte dos resíduos sólidos urbanos, principalmente olhando quando a gente, né, nas concentrações das cidades e tudo, você tem uma pulverização muito maior, uma dificuldade, principalmente logística aí, né, necessitando de outros atores, né, e parceiros nessa coleta, até o próprio município, né, uma vez que coleta seletiva deveria ser uma realidade em todas as cidades brasileiras, e a gente sabe que a gente está distante dessa meta. Então, de fato, aí entra o que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca, de responsabilidade compartilhada. Então, a gente acaba necessitando mais do papel do consumidor na retornabilidade desse material, que ele separe, que ele, de alguma maneira, direcione isso para que algum ator, seja ele poder público, startups, enfim, né, algum ator faça essa coleta e traga esse material de volta para a indústria. Eu destacaria esse como o principal ponto. Eu acho que tem a questão das long necks, né, que são cada vez mais consumidas, principalmente no segmento premium, e que ainda grande parte delas não são preparadas para a retornabilidade, ou seja, para o reuso mesmo, a lavagem. Elas têm uma especificação técnica mais frágil no sentido de conseguir esse reaproveitamento. Então, é olhar também para soluções onde esses SKUs também possam, de alguma maneira, ser reaproveitados. Então, eu acho que eu destacaria esses dois principais pontos. Legal, bacana, Ornella. Caio, você quer complementar? Não, só complementando, acho que a Ornella já tratou super bem o assunto. Diria que acho que, de novo, a gente, como setor, a gente tem um ecossistema que é incrível, né? Quando a gente olha toda a cadeia e tudo que a cerveja pode fazer, desde do agro até a casa do consumidor, acho que ainda existe muito espaço para a gente trabalhar com o ecossistema e buscar essas soluções. Então, eu só queria destacar duas na mesma linha do que a Ornella falou. Então, por exemplo, uma que é da Heineken, que a gente já tinha feito também no passado, e a Heineken está avançando também esse ano, que é você ter os pontos de coleta para os consumidores. Então, se não me engano, né, Ornella, em Salvador, vocês estão avançando bastante com isso. É uma iniciativa, outra vez, para você facilitar a vida do consumidor, ou como que ele pode se engajar um pouco mais. No nosso caso, a gente, além dos pontos onde o consumidor pode levar as garrafas, através do Zé Delivery também, o consumidor pode entregar as garrafas quando pede o produto pelo aplicativo, ele pode entregar as garrafas para retornarem para a empresa. Então, a gente tentando eliminar um pouco das dores do consumidor, de ter que estar carregando esse material. E quando a gente olha para a long neck, esse eu acho que é o grande desafio, como a Ornella falou também. A gente começou um projetinho agora com Corona, um piloto em Curitiba, de long neck retornável. Além da parte técnica que a Ornella tratou perfeitamente, que a garrafa não é feita para isso, mas você tem como você traz a cadeia, né, que vai até o consumidor, para ele entender que esse produto não pode mais estar lá no lixo comum. E aí que entra de novo a responsabilidade nossa do setor de criar essa facilidade e fazer com que isso aconteça. Então, a gente começou esse piloto agora, a gente deve expandir ele até o final do ano para todo o Brasil, para a gente entender como que é esse comportamento, né? Porque é importante a gente fazer esses pilotos para entender como o consumidor, a nossa cadeia, vai se adaptar ou vai entender a iniciativa de retornabilidade que a empresa, a gente, a Heineken, implementa, e se a gente precisa melhorar alguma coisa, adaptar alguma coisa, antes também de levar isso para todos os mercados e todos os territórios do Brasil. Excelente, excelente. Teste realmente é super importante para conseguir achar uma solução e poder replicar ela, né? E isso acaba acontecendo bastante no nosso próximo assunto, um assunto que particularmente eu gosto muito, que é logística reversa. Afinal, se a gente não retorna para reuso, a gente vai lá e tenta recuperar o máximo para reciclagem, como vocês já colocaram. Tanto a Ambev quanto a Heineken tem diversas iniciativas. Ia pedir para vocês falarem um pouco como que estão essas iniciativas, o que vocês vêm fazendo e qual que é a visão de futuro para recuperar o máximo de materiais para a cadeia da reciclagem. Bom, logística reversa
é um desafio para todos os setores, não só para o setor de cerveja, né? Eu acho que, de novo, a gente tem uma vantagem, uma oportunidade muito grande, que é a nossa cadeia. Além da gente ter marcas que os consumidores amam. Às vezes é muito mais fácil conectar uma iniciativa de sustentabilidade de uma marca da Ambev, uma marca da Heineken, e que a gente pode ter um impacto muito maior no processo na cadeia como um todo. Então, hoje, como a gente trabalha com logística reversa? A gente tem alguns projetos, um projeto super interessante que a gente começou com a Coca-Cola e hoje já tem mais de 15 empresas somadas, que é Reciclar pelo Brasil, né? Então, como a gente pode envolver os catadores, as cooperativas, nesse processo de reciclagem, né? O número que a Ornella falou também das cooperativas, ele é bastante desafiador, porque você também tem que fazer isso de uma forma segura, né? Você manusear vidro não é a mesma coisa que você manusear lata ou PET. Então, tem uma parte de segurança também do ambiente de trabalho que é importante. A gente também tem outras iniciativas com o Coletando, a própria Green Mining, que ajuda um projeto super legal desenvolvido junto com vocês, recolher mais as embalagens que estão no mercado. Então, a logística reversa é extremamente complexa, não é simples você endereçar esse item, esse problema, mas, como setor, eu acho que a gente tem muita oportunidade de trabalhar a cadeia. É um desafio que a gente tem para os próximos anos. Eu estava falando um pouquinho de inovação. Hoje, a gente criou uma metodologia junto com o Instituto Veritas para a gente avaliar toda a inovação que vai da companhia para o mercado. Porque não adianta só eu resolver o produto que já está, só que se eu continuar lançando novos produtos que não são sustentáveis ou que a cadeia de logística reversa é mais difícil, eu vou continuar aumentando o problema. Então, hoje a gente estabeleceu um projeto que chama EcoScore. Então, toda inovação antes de ir para o mercado, ela é avaliada do ponto de vista de sustentabilidade. Se eu vou lançar num local onde tem logística reversa ou não, já bem implementada, já maturada, se eu vou ter que criar isso. E, dependendo do score, a gente não lança inovação. Pode até ser que o nosso time de vendas, do marketing, diga assim, não, vai ser o próximo grande aposta de mercado, mas se não for sustentável, dentro da estratégia da empresa, a gente não lança. Então, isso é muito importante também, porque a logística reversa ela tem que ser analisada desde a origem do seu produto. Se você lança um produto num tipo de material, um tipo de embalagem, que não existe ninguém trabalhando com ele, ainda que ele seja reciclável, por exemplo, que o material usado seja reciclável, não serve, não adianta. Porque você vai continuar gerando um problema que ninguém depois vai conseguir resolver. Então, quando você conecta a sustentabilidade com a estratégia, com o core do que a empresa está fazendo, e você permite que todo o processo de inovação seja direcionado pela sustentabilidade, a chance de você ir reduzindo o problema é muito maior. Então, hoje, a gente faz esses pilotos, a gente vai testar essas novas embalagens em locais onde a logística reversa, não sei se eu posso dizer que já é uma realidade, mas que estão mais avançados quando você compara com algumas regiões ou alguns países onde a gente opera. Legal, essa visão de não ser apenas o reciclável, mas garantir que ele vai conseguir ao máximo ser reciclador. Perfeitamente, muito bem colocado. Ornella, conta pra gente um pouquinho das iniciativas da Heineken também, nessa vertente. Em linha, né, com o que o Caio falou, a gente tem essa perspectiva, a gente denomina aqui upstream e downstream, né? Então, tudo que é pós-consumo, né? Quando o produto ainda está em fase de desenvolvimento, como que você influencia as áreas de inovação, de desenvolvimento, para aquele produto ter uma especificação o mais sustentável possível, né? Ou que garanta a maior circularidade possível. E no momento em que esse produto de fato foi para o mercado e se tornou um item pós-consumo, uma embalagem pós-consumo, aí a gente entende os projetos em duas principais vertentes. Projetos de caráter de mudança de comportamento com relação à reciclagem junto ao consumidor e projetos mais estruturantes. Então, do ponto de vista de projetos que levam a essa mudança de comportamento, a gente tem dois exemplos, né? O primeiro que é junto a uma startup chamada Soma Vantagens, que a gente, enfim, foi capital semente lá atrás, em 2017,
e hoje a gente tem a maior parceria está dentro da cidade de Salvador, né, que, por incrível que pareça, uma capital que não tem coleta seletiva, então a gente é uma das soluções ali na cidade que faz esse papel. Hoje são 12 casas, somas, e basicamente são pontos de entrega voluntária, onde os consumidores, né, levam os seus materiais recicláveis, trocam por pontos, e esses pontos são trocados por benefícios, mas com uma característica de desenvolvimento local muito forte, né? Então, eu sempre dou o exemplo que tem uma das unidades está no subúrbio de Salvador, no bairro de Periperi, e uma das vantagens ali da troca da pontuação é com o Zé do Gás, que é o fornecedor de gás da região, né? Ou com a Microlins, que é a escola de computação de Periperi. Então, como que você, inclusive, traz um elemento de impacto social a partir dessa mudança de comportamento com relação à reciclagem? Um outro exemplo é o Volte Sempre, que são máquinas que trituram o vidro, e aí a gente olha também numa perspectiva de território, a gente localiza essas máquinas em condomínios, em pontos de venda, em bares e restaurantes, e a ideia é que essa pontuação seja trocada por incentivos, né, por descontos em produtos Heineken no varejo ali daquela determinada localidade. Então, são elementos que, né, próprias pesquisas demonstram que o consumidor ele está disponível, ele entende sustentabilidade como necessário, é fundamental, mas o quanto essa percepção se concretiza em ação, ele diz que precisa de uma ajuda, né? Então, assim, como marcas podem me ajudar, facilitar, né, esse meu comportamento mais sustentável. Então, esses projetos têm muito esse intuito. Do ponto de vista de projetos mais estruturantes, a gente também, assim como Reciclar pelo Brasil, né, que é um projeto aí com cobertura nacional, a gente tem o Ecogesto, a gente tem o Glass Good, que é um projeto focado em vidro de mais de 10 anos aí de atuação no mercado. Então, hoje a gente tem uma cobertura de mais de 200 cooperativas em todo o Brasil, apoiando através desses projetos. A gente está com Cidade Recicleiro, Cidade Mais, que é um projeto incrível no sentido de olhar desde a estruturação da política pública naquele município, né, e entender toda essa formalização, inclusive, do município, é sobre aumentar o bolo, né, e não compartilhar ali uma fatia do que já está sendo feito, mas efetivamente estruturar o processo de reciclagem, implementação de cooperativa, etc. Então, a gente vem fazendo muita coisa nesse sentido e voltado para a cooperativa, mas do ponto de vista estruturante, a gente precisa ir além, né? Além das cooperativas, das redes e de atores que façam essa conexão, como que a gente também usa a nossa própria infraestrutura a serviço da logística reversa. Então, a gente também anunciou há pouco tempo um piloto, por hora, em Itu, numa das nossas cervejarias, ali, centro de distribuição, onde a gente vai usar o nosso próprio aparato ali. Hoje nós temos 30 centros de distribuição distribuídos pelo Brasil, 12 cervejarias, 2 microcervejarias. Como que isso pode se tornar hubs, né, de vidro e usar a nossa logística, né, a nossa distribuição secundária a serviço dessa coleta de embalagens descartáveis one way. E aí, especificamente nos canais de bares e restaurantes, né? Então, a ideia é que a gente, no momento que a gente entrega o descartável e sobrou ali um espaço no nosso caminhão, que a gente possa coletar, usar esse espaço, né, nesse momento ocioso, na volta para os nossos centros de distribuição, a gente possa voltar com embalagens descartáveis. Bacana, inovação e cooperação, né? Muito legal. Vários atores se ajudando a ajudar o consumidor também a participar desse processo. Muito bacana esses exemplos, né? E super importante e relevantes para crescer o volume de material reciclado. E apesar de não ser um dos principais materiais dentro das cervejas, dentro da cadeia das cervejas e das embalagens, é um material que é muito discutido hoje no mundo inteiro, né? O nosso querido plástico. E a gente sabe que o plástico é um desafio, né, para todas as cadeias dos diversos setores, vamos dizer assim,
desde higiene e beleza, higiene de casa, produtos de bens de consumo, alimentos e tudo mais. A cerveja acaba sendo um desafio também menor, perto de todos os outros, comparado com todos os outros, mas é um desafio importante, né? Como que hoje o plástico consegue, como que é possível fazer alterações para redução, minimização da utilização do plástico, ou que esse plástico também possa ser retornado da melhor forma? Conta para a gente, Ornella. Boa. Bom, aqui do nosso lado a gente também fez um compromisso, assim como a 100% de circularidade para o canal de bares e restaurantes até 2025, a gente fez o compromisso de ser 100% circular em plástico. Hoje é um percentual pequeno do total de embalagens, né? Aproximadamente 7% do que a gente coloca de embalagem primária e secundária no mercado, mas a gente entende que é fundamental trazer soluções. A gente fez um movimento o ano passado, muito conectado também à estratégia de negócio da nossa linha de não alcoólicos, onde a gente retirou do mercado embalagens PET de 1,5 litro e 2 litros, né? Que inclusive são as embalagens que mais têm volume no mercado, né? Nós não somos líderes desse mercado, obviamente, a gente tem uma participação menor, isso dava essa flexibilidade no sentido de tomar decisões de negócio que também tivessem essa conexão muito forte com sustentabilidade. Isso fatalmente fez com que a gente reduzisse em 80% o nosso volume de PET do portfólio, né? E focar em embalagens que a gente chama de single use, né? De uso único, que a gente... e aí em materiais, né, que não sejam PET, principalmente a lata, foi o principal drive aí desse movimento. Então, com isso, a gente reduziu em 25% o total de plástico do nosso portfólio, e os outros 75% a gente precisa endereçar através, seja de logística reversa, seja de conteúdo reciclado, né, altas taxas de conteúdo reciclado. No PET já é uma realidade, mas quando a gente olha para flexíveis, por exemplo, a gente sabe do desafio e a gente precisa atuar aí também, né? Então tem bastante coisa acontecendo do ponto de vista de desenvolvimento para que a gente também avance nessas frentes. Legal. Caio, e na Ambev, quais são as iniciativas aí olhando para o plástico? Um pouco da cerveja, mas a gente sabe que tem um pouco mais do que só na cerveja, no caso. Como a Ornella falou também, a gente tem nosso portfólio de não alcoólico, né? Então, agora falando um pouquinho menos como setor e falando um pouco mais como empresa. Então, a gente também tem o desafio de usar conteúdo reciclável, o mesmo que aplica para a cerveja, aplica para os não alcoólicos. A gente chegou num ponto super importante, que foi ter o Guaraná Antártica. Todas as embalagens do Guaraná Antártica são produzidas hoje com material reciclável, né? Então, 100%, acho que é a primeira marca do Brasil que consegue chegar nesse ponto, e a gente quer desenvolver isso depois para todas as nossas embalagens. Quando a gente olha para a cerveja, a Ornella falou, 7%, né? Mas 7% de algo que são bilhões é muita coisa. Por isso que tanto a gente quanto a Heineken, a gente está super atento com isso. A gente não trata o plástico como um problema menor. Ele tem um impacto muito grande para a gente. E aí entra toda a parte de tecnologia, que é do que a gente estava falando. Eu gosto quando a Ornella fala lá também de colaboração, cooperação, porque é onde a gente vê hoje como setor, como a gente tem que trabalhar. A gente não tem todas as respostas ainda, tem tecnologia que ainda não foi nem criada, que a gente espera conseguir desenvolver no futuro para eliminar tudo isso do nosso portfólio, mas a gente tem alguns exemplos muito bons. Então a gente fez uma parceria com uma startup que chama Growpack, para a gente tirar a parte de plástico que embala os nossos produtos. Ela faz a partir de palha de milho. Os anéisinhos que prendem as garrafas e as latas é feito a partir de... E é também o packzinho onde vai a long neck, é feito a partir de palha de milho, que é uma solução baseada na natureza, que elimina totalmente o plástico. Então, a gente também está fazendo piloto com eles, a gente tem que entender um monte de coisa dentro do processo, né? Quando a gente olha também onde a gente vende o nosso produto, ele acontece das mais variadas formas. Então, quando a gente busca uma solução, a gente precisa que atenda tudo isso, porque você não vende só no bar ou no restaurante, você vende, às vezes, numa loja de conveniência, às vezes direto para o consumidor, algumas vezes no supermercado. Então, nossas soluções de embalagem, elas têm que procurar endereçar o maior número de situações possíveis. O
que algumas vezes você acha uma ótima solução para o restaurante, que talvez não vai ser a mesma para um supermercado. Então, passa muito por tecnologia. Eu acho que a Growpack é um ótimo exemplo para a gente hoje de inovação, por onde a gente tem que ir, eliminando o plástico da nossa cadeia. E a marca Corona também lançou um compromisso de zerar toda a poluição plástica até 2025. A gente saiu agora com uma campanha onde a gente pode trocar, para cada garrafa comprada, a gente vai tirar uma de plástico. Então, um desafio, uma meta bastante desafiadora, mas que a gente acha que pode chegar. Né? A gente pode chegar. Então, outra vez, plástico é relevante para a gente, é relevante para o setor, apesar de não ser o maior percentual. Vidro continua sendo o maior percentual onde a gente tem que trabalhar, mas tanto a gente quanto a Heineken tem projetos muito consistentes para endereçar esse problema. Espero que daqui 2 anos eu e a Ornella a gente esteja aqui para fazer uma prestação de contas e falar: acabamos com os plásticos na nossa produção, na nossa cadeia, e hoje a cerveja é vendida sem esse material. Mas é um desafio bastante grande. É bacana, porque é exatamente a inovação e a visão de futuro que permitem explorar e sonhar com um futuro melhor. Os assuntos são tantos, eu não vou ocupar todo o tempo aqui de vocês, mas eu queria fazer uma última pergunta e vou deixar o espaço para vocês contarem sobre algum outro item, porque tem tanto assunto, desde a gente falar sobre a lata, as reciclagens, um pouco mais a parte de... a gente já falou dos desafios de long neck, que são super importantes, mas falando sobre inovação, então eu queria trazer um pouco da visão de inovação e vou fazer uma provocação aqui para cada um falar um sonho, né, dentro do setor de embalagem pessoal que vocês têm, que seja para o futuro, talvez não 2 anos, Caio, pode ir lá para 10 anos e tal, pensando bem, sem nenhuma amarra, qual que seria um sonho para o mundo de embalagens dentro das cervejas. Então, contar um pouco mais do DNA de inovação que o setor cervejeiro tem muito forte, né? É pioneiro em diversos itens, foi pioneiro e continua sendo, né? Então, meio que assim, o que está por vir aí e um sonho que cada um de vocês tem. Eu acho que o nosso sonho é sempre entregar uma experiência inesquecível para o consumidor cada vez que ele consome uma cerveja. Cerveja é um líquido que entrega para o consumidor todos os atributos que esse líquido tem, né? O frescor, o aroma, o próprio gás carbônico, né? E acho que isso tem que passar pela sustentabilidade. Então, eu diria que o meu grande sonho é peguem essa experiência para o consumidor e que sejam sustentáveis, que elas possam retornar ou que a gente possa dar a destinação adequada para cada uma delas. A gente fala muito das nossas metas, são sempre 100%, né? É sempre chegar em 100% de algo, porque 1% é muita coisa. Então, por isso que os nossos sonhos, eles estão sempre para zerar o nosso problema, para atingir 100% de retornabilidade, de algum nível. Então, eu te falaria que passa por aí. E a inovação, tecnologia hoje é tudo, né? Tecnologia para a gente, a sustentabilidade, ela tem que estar no centro das decisões. Ela não pode ser a gente fez uma inovação aqui, agora vamos olhar a sustentabilidade. Acho que a Ornella também deu um exemplo muito bom. Dentro do processo de inovação, sustentabilidade tem que estar aí. Então, a gente conseguiu um modelo de negócio dentro da companhia, uma forma de trabalhar, onde hoje, cada área da companhia tem um gerente de sustentabilidade, que não reporta para mim, reporta para o dono de negócio. Então, dentro do marketing, tem um gerente de sustentabilidade. Dentro do nosso centro de inovação, tem um gerente de sustentabilidade. Dentro da área que compra as embalagens, tem uma gerente de sustentabilidade. Então, quando você toma a primeira decisão de negócio, você já tem alguém na mesa que ergue a mão e fala: peraí, a gente precisa olhar isso de uma outra forma. Porque se você deixa a área de sustentabilidade lá isolada, vamos dizer assim, onde alguém, quando está terminando o processo, vai falar comigo, vai falar com alguém do meu time, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque algumas vezes as decisões já estão muito adiantadas. Então, essa forma de tratar a inovação tem funcionado muito bem para a gente. Um dado, assim, que às vezes as pessoas não consideram, tem isso na cabeça, né? Mas hoje, acho que talvez o ponto de plástico mais difícil da gente reciclar é aquela vedaçãozinha de plástico que vai dentro da tampa, né? Porque como que você tira aquilo dentro do processo? Você vai falar para o consumidor: não, olha, quando você for me entregar a tampa, você separa o plástico. A gente tem que achar uma solução melhor. Isso não pode ser um problema do consumidor, tem que ser um problema nosso. E como a gente vai dar uma solução melhor para isso?
Então, diria que em grandes pontos, Rodrigo, é isso, né? E super contente de estar aqui dividindo outra vez esse espaço com a Ornella para a gente falar como setor, porque a gente tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Então, espero daqui a alguns anos a gente voltar aqui e contar como a gente conseguiu evoluir. Bacana, muito legal, Caio. E é um pouco disso, essa união ela é importante. Eu geralmente brinco que o forno de reciclagem não olha para a marca, né? Ele recicla tudo que está lá e tudo que a gente consegue fazer. Eu acho que essa essência é muito legal. Ornella, queria ouvir você também falar um pouco sobre a inovação e um pouco de seus sonhos. Bom, trazendo um primeiro sonho, eu costumo falar assim que no futuro eu sonho que as áreas de sustentabilidade sejam extintas, né? Que não haja necessidade, né? Que você tenha isso tão permeado na organização, nas organizações de forma geral, que qualquer função tem este valor e essa orientação da forma de fazer negócio, né? Então, acho que esse é o meu primeiro sonho. O segundo sonho, olhando para embalagens, e aí é um olhar até muito pessoal, assim, né? Eu quando vejo soluções, como as soluções dos Drawlers, né? Que são aquelas embalagens duráveis, né? Que, assim, de fato é uma embalagem que você vai ter por anos e anos e anos, e você vai lá e abastece a sua embalagem durável, né, no determinado ponto de venda e consome, e aí você elimina as embalagens, né, do processo, seria um sonho para mim. Existem casos, mas pontuais ainda, muitas barreiras, né, inclusive no Brasil, né, tratativas com a Anvisa, enfim, muitas questões para serem ultrapassadas, mas esse seria um sonho na minha concepção, que é o chopp hoje no canal de bares e restaurantes, né? Já é uma solução que remete a essa experiência sustentável. Então, acho que essa é um pouco das minhas reflexões, e aí para fechar a fala, e dizer também que eu estou super feliz de estar aqui. Acho que essas trocas também sempre trazem reflexões, né, formas como a gente pode tratar o tema, repensar, enfim, acho que é bom para né, quem está aqui falando, para quem está ouvindo, acho que só promove essa reflexão em caminho de uma transformação real. Maravilha, Ornella. Poxa, finalizando aqui, agradecer muito a presença de vocês, Ornella e Caio. Excelente esse bate-papo sustentável e aberto sobre como a gente tratar essas embalagens, como vocês já vem fazendo muita coisa e muita coisa ainda que vai vir aí, muitas inovações, muitas novidades. Esse foi o Sustentabilidade no Guia, né? Esse nosso canal de sustentabilidade no Guia da Cerveja, com o apoio do Sindserv. Então, agradecendo mais uma vez, Caio, Ornella, super obrigado pela presença e continuamos aqui. Tem mais uma temática no próximo episódio que também vai ser super bacana. Tá joia? Obrigado, pessoal. Até mais.